Oi, meu nome é Fernanda. Hoje vamos aprender a fazer esta faixinha. Eu faço de forma que ela fique um lacinho mais firme e também que fique, ele se mova, né? Ele se movimente, um laço que não seja fixo. Pois tem mamães que gostam de usar lacinhos na lateral direita ou na esquerda ou até mesmo centralizado. Fiz esse lacinho para acompanhar o romper que foi da aula passada e agregou valor ao nosso kit esta peça. Vamos aprender o passo a passo? E vamos iniciar mostrando todas as medidas para fazer esse laço. Você só vai precisar anotar as medidas que eu vou te passar agora. Os 3 recortes principais são esse. E esse maior tem 12 centímetros de largura por 38 centímetros de comprimento. Se você for fazer a sua faixa e achar estreito ou largo demais, você pode diminuir essa largura. A minha eu vou querer com 5 centímetros. Por isso eu fiz dessa forma, sobrou 1 centímetro de margem de costura para cada lado. Agora esse recorte será para o laço. O laço tem 18 centímetros de altura por 22 de largura. O próximo recorte é para aquele elástico que fica atrás, no pescoço atrás. Tem 20 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Vou usar um elástico de 2 centímetros de largura. Logo, quando eu dobrar ao meio, vai sobrar-me 1 centímetro de margem de costura. Dessa forma, eu posicionei e eu vi que sobra certinho. É bom que você use dessa forma também. Vou precisar de elástico, cerca de 10 a 12 centímetros, mas eu só corto na hora da costura. Vamos iniciar a costura passando uma costura reta em cada uma dessas faixas aí, ó, unindo dessa forma e passando a costura, formando um canudinho em todas as 3 faixas. 2 delas eu já desvirei, centralizei a costura e passei a ferro. Me restou só o recorte do laço. Vou trabalhar com ele desta forma. Para deixar ele mais estruturado, eu uso uma manta dentro dele. Então, eu vou dobrar essa manta, esse recorte de manta ao meio, centralizar bem na costura que eu fiz. E vou também centralizar esse recorte bem no meio da minha peça. Dobro ele ao meio, marco vincando aí ou passando uma risca com uma caneta e centralizo a manta. Aqui eu passei o ferro só para vincar. Vou centralizar agora a manta. Dobrei a manta ao meio e posicionei ela bem em cima daquela costura que havíamos feito. Agora eu vou abrir essa manta. Para ela não correr do lugar durante a costura, eu vou alfinetar essa parte e vou passar uma costura bem em cima da mesma costura que havíamos feito. Dessa forma. Passada a costura, eu só vou conferir com você aqui, ó. A largura tem 10 centímetros, ficou nessa posição. E a altura, que tem 7 centímetros e meio, ficou nesta posição. Agora, nós vamos desvirar essa peça, passar. Quando a gente desvirar, vai ficar bem centralizada já a manta dentro da peça. Você só vai ajustar bem e passar essa peça para a gente seguir para a costura. Olha como ela fica dentro. Já bem ajustada por conta daquela costura que fizemos. Resolvi te mostrar como é que eu passei. Passei ela normalmente. Agora eu vim ali onde termina a minha manta e dobrei e passei. Dobrei o outro lado, passei novamente. Aqui eu vou dobrar ao meio e passar para vincar. Mas você pode também abrir, colocar a fita métrica, centralizar e medir o meio, passar um risco com a canetinha, que é onde vamos costurar esse lacinho. Agora só vou fazer os pontinhos de alinhavo para formar o laço. Eu faço 8 pontinhos. E arrematar, estará pronto o nosso laço. Eu gosto muito de fazer dessa forma, passando a ferro, porque o laço já sai perfeito depois do alinhavo.
E também com essa mantinha já fica um laço mais estruturado e diferente, né? Para fazer as suas faixinhas aí. Ficou dessa forma o nosso lacinho. E se você já está gostando, deixa aí o teu like e também se inscreve aqui no canal. Vamos fazer agora a faixinha de acabamento desse laço. Eu vou querer ela com 1,5 cm de largura. Então eu cortei um recorte de 10 centímetros de altura por 4,5 cm de largura. Passei uma costura. Vou desvirar da mesma forma que os outros, esse canudinho, passar ferro e deixar reservado para o acabamento final. E agora vamos fazer a faixa. Vamos pegar aquela mais fininha, que é onde vamos passar o elástico. Vou passar o meu elástico por dentro, prender uma das laterais aí, ó. Aí eu termino de passar o restante do elástico e prendo novamente aí no final. Vejo se o meu elástico está esticando o suficiente para essa quantidade de tecido. Eu coloquei aí 10 centímetros de elástico. E passo uma costura no meio dessa faixinha. É opcional se você quiser passar ou não. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó, com uma costura no meio. Eu acho que fica um acabamento melhor. Agora vamos pegar a faixa principal e posicionar ela dessa forma. Aqui está a costura dela e aqui o lado de cima. Então eu vou posicionar direito da faixa com direito desse elástico. E vou dobrar assim para dentro as laterais. E passar uma costura aqui para fechar essa faixa. Depois disso eu vou medir minha faixa. Eu preciso dessa faixa para uma cabeça de 48 centímetros de circunferência. Então eu deixo um pouco menor que 48, deixo cerca de 45 centímetros o diâmetro dessa faixinha. Então eu cortei o meu excesso de elástico e vou fechar da mesma forma que fechei o outro lado, colocando direito com direito, fechando aí essas abinhas que sobraram por cima da outra e passar a costura. Depois disso, você pode dar o acabamento com o zigue-zague, com overlock ou fazer dessa forma que eu fiz, passar mais uma costurinha reta e cortar o excesso ali bem próximo a essa costura. E estará pronta a faixa. Vamos só posicionar o laço na faixinha. E eu vou unir essa faixinha aqui dessa forma, não vou passar alinhavo porque eu quero que esse laço se movimente. Vou só fechar assim para facilitar. Posicionar o laço em cima da minha faixa e posicionar a faixa de acabamento do meu laço em cima também, só que pelo lado avesso da faixinha. Posicionei, dei a volta e agora eu vou passar uma costura bem aí, fechando essa faixinha de acabamento. Eu coloco a agulha toda para a minha esquerda e passo essa costura para ficar o mais próximo possível do lacinho e não ficar com muita folga esse nosso acabamento. Depois que passar essa costura, vamos recortar o excesso e vamos desvirar para o lado direito esse acabamento. Estará pronto a nossa faixinha e vai poder movimentar ela para um lado e para o outro. Aqui estou mostrando como é que eu desviro, mostrando de pertinho a vocês. E não é difícil de desvirar, fica fácil, pois não fica tão apertado. Ajuda aí com algum tecido que você tiver. Se também preferir, pode colar esse acabamento aí em vez de costurar. Eu prefiro fazer dessa forma, costurando e virando ele para o lado certo. Para finalizar, eu aplico um pouquinho de pega-mil ou uma cola que você tiver aí para tecido bem no meio ali do laço, ó, e cubro para colar só o laço com o acabamento. Ele vai ficar se movimentando para o lado que a pessoa quiser e também fica um lacinho firme, ó. Não fica tão mole quanto a gente faz só com o tecido. Vai ser mais durável essa peça e a mamãe vai aproveitar muito mais. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve aqui no canal. Teremos mais vídeos sobre costura infantil. Tchau, até a próxima!